Bom, pessoal, nesse vídeo agora eu vou terminar de explicar para vocês essa tabela de nivelamento. Essa segunda parte da tabela de nivelamento, ela é o chamado contranivelamento, que é esta parte aqui, ó, que eu não tinha explicado antes, né? O que é o contranivelamento? Veja bem, vamos acompanhar comigo aqui, que aí fica fácil de vocês entenderem. Vamos supor, nós tivemos ali o ponto A, B, C, D e E. Então, se for para a gente representar esse esquema ali, ó, como que ficaria esse esquema de nivelamento que foi feito na primeira parte ali que eu corrigi com vocês? Ficaria assim, olha, a gente tem aqui o ponto A. Neste ponto A, a cota dele é 10 mil. Correto? Aí, o ponto A, a cota dele é 10 mil, tá aqui em cima. O ponto B, a cota dele é 10.230, então ela é um pouco mais alta. Então, a gente sobe um pouco. Aqui está o ponto B, 10.230. Por que eu subi? Porque esse ponto B está 230 metros acima do ponto A. Né? Se for em metros, é metros, centímetros, enfim, né? Milímetros. Está 230 acima do ponto A. O ponto C, a cota dele é 8.770. Então, o ponto C, deixa eu só apagar aqui, vai ficar no caminho aqui de traçar, né? Só desmanchar aqui. Então, o ponto B, 10.230. O ponto C, ele desceu, ele vai passar, né, e vai vir abaixo de 10 mil, porque ele é ponto B, 8.770. O ponto C, aliás, fiz errado aqui, né? Este é o ponto C. Este é o ponto C, 8.770. O ponto D, 8.010. Então, desce ainda mais, ó. O ponto D, 8.010. Depois, o ponto E, 8.310. Então, ele sobe um pouquinho. Ponto E, 8.310. Então, isso aí seria mais ou menos a representação do terreno, né? Ele tem aqui um primeiro ponto de morro, aí ele desce na subida, depois desce bastante e depois ele começa a subir novamente. Então, este é o nivelamento, que a gente chama de nivelamento composto, porque são vários pontos. Então, aqui, ó, nós teríamos o E1 entre A e B, E2 e o E3. O E3 ele pegou o D e pegou o E, tá? O equipamento ele foi montado aqui, ó, nesse chamado E3, ele pegou os pontos D e pegou o ponto E. Não houve mudança. Por isso que aqui, ó, a altura do instrumento repetiu 3 vezes, ó, porque nós temos a altura do instrumento entre aqui, ó, C e D, e nós temos a altura do instrumento entre D e E. Então, por isso aqui, ó, nós calculamos, encontramos em C, aí de C para D, de D para E. Então, repetiu 3 vezes por isso, porque o equipamento ficou aqui no ponto E3 e com isso pegou o D e o E. Fez a leitura, né, do D e o E. Então, isso aí é o nivelamento composto, porque, né, trabalhou vários pontos. Esta parte aqui do E4 e E5 é o contranivelamento. Então, o nivelamento ele seguiu nesse sentido de A até E. O contranivelamento ele faz o caminho contrário, ele faz o inverso. Para que serve o contranivelamento? O contranivelamento é para fazer a conferência, verificar se o seu nivelamento ele está certo. Porque, veja bem,
Se nós saímos de A e fomos para E, de A até E, fazendo esse caminhamento, encontramos aí essas cotas e tivemos uma diferença de nível entre A e E. Né? Ou seja, 10.000 para 8.310, nós temos uma diferença de nível aí. Então, pegando no ponto E e voltando, fazendo o mesmo processo de forma inversa, eu tenho que achar um valor aproximado. Geralmente, os resultados dificilmente eles vão bater 100%, mas existe uma margem de erro que é tolerável. Isso vai depender o quê? Do projeto. Tem projeto que aceita 5%, tem projeto que aceita 2%, 3%, depende do tipo de projeto. Ok, pessoal? Então, a gente faz o contranivelamento, a gente parte, né, desta cota aqui do último ponto, ó, 8.310, fazendo o mesmo processo. Então aqui, ó, observa comigo nesse quadro, ó, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, porque para não embolar tanto aqui, né? Então, ó, nós vamos pegar 8.310 aqui da tabela, onde está em vermelho, e vamos aplicar na primeira fórmula. Para que isso? Nós vamos calcular a altura do instrumento em E4. Ó. Então, assim, saiu de E3 e vão para E4. Só que não é continuando. Neste caso aqui, ó, nós saímos de E3 e vamos voltar fazendo o caminho inverso, ok? Então, nós fomos ali na seta verde, aqui em cima, e agora voltando no mesmo caminho, fazendo o mesmo levantamento. Então, beleza. O que a gente faz aqui então? Olha, nós vamos descobrir a altura do instrumento em E4. Para isso, nós vamos pegar a cota. Então, ó, a altura do instrumento em E4. Então, nós vamos pegar 8.310 mais... Então, a fórmula é o quê? Ó, FM de Ré mais a cota de Ré. É só invertir aqui, né? Eu peguei a cota primeiro, mas não importa a ordem aqui não. Então, vou pegar 8.310 mais 470. Ok, pessoal? Eu inverti a ordem aqui. Eu peguei esse primeiro e depois eu peguei esse, tá? Mas não tem problema não. Só ficar atento aí para não falar por que pegou esse primeiro, mas não importa a ordem aí não. O ideal é você colocar na ordem certa, né? Mas já fiz ali, tá bom. Então, quando a gente soma aí 8.310 mais 470, nós vamos ter 8.780, que é a altura do aparelho. Né? Então, igual 8.780, que é a altura do aparelho. A altura do instrumento, né? Que é a régua que está naquele ponto ali. Achamos a altura do instrumento em E4, nós vamos calcular a cota de E4. Ok? Ou, né, do ponto F também, tanto faz. Qual que vai ser a cota ali? Para achar a cota, eu vou pegar a cota. Então, a cota de Vant é igual. Vou pegar a altura do instrumento mais o FM de Vant. A altura do instrumento nós calculamos, né? Então, ó, a cota de Vant é igual 8.780 menos o FM de Vant, que é 100. Aqui, ó. Menos 100. Então, 8.680. A cota de E4. 8.680. A cota de E4. Aí, a gente sai de E4 e vamos para E5. Então, é como se, por exemplo, olha, partimos aqui deste ponto, aí colocou aqui, ó, vamos supor aqui, ó, sei lá, E4. Espera aí, só um minutinho aqui. Aliás, aqui seria F, né? Deixa eu apagar aqui. Só consertar isso aqui. Aqui a gente cria uma outra sequência de pontos, né? F, F e A. Então aqui seria, ó,
no meio, vamos fazer aqui de laranja, aqui seria, por exemplo, ó, E4, aqui no meio seria E5, ok? Criaram outros pontos na volta, né? Independente dos pontos que tem aqui em azul, ok? Na volta criou outros pontos, não precisa ser os mesmos pontos não. Então, continuando aí. Foi encontrado aqui, então, a altura do instrumento em E4 e a cota de E4. Agora, para fechar, calcula a altura do instrumento em E5, que é aqui, ó. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a cota de Ré, a cota anterior, né? 8.680, menos 2.600, mais, né? Mais 2.600. Eu vou ter o valor aqui, ó, de 11.280, né? 11.280. Encontramos a altura do instrumento, agora vamos calcular a cota de E5. Eu vou pegar a altura do instrumento, 11.280, menos o fio médio de Vant, que é 700. Então, eu vou ter 10.580. Bom, então o que nós fizemos até agora? O contranivelamento. Foi feito o cálculo, aqui na setinha vermelha, ó, nós pegamos de E e fomos até o ponto A. Então, saímos de E e voltamos nesse sentido aí, fazendo o levantamento de nivelamento no sentido contrário. Qual que é o objetivo final de tudo isso? Qual que é a cota que nós encontramos aqui, pessoal? Olha, no final de tudo aqui, ó, do contranivelamento, 10.580. Quando eu comparo com a primeira cota de partida, 10.000, qual que é a diferença que nós temos aí? Nós temos a diferença de 580. 580 é a diferença. Ou seja, a gente tinha que ter achado a cota de A, a gente tinha que ter achado 10.000 de novo. Então, ou seja, tem um erro aí nesse nivelamento, ou um erro de coleta de dados, ou houve algum erro aí, né? Tem que identificar qual é o tipo de erro. Só que a quantidade, a porcentagem desse erro, ela tá mais de 5%, porque veja bem, ó, 5% de 10.000 seria 500. Ele deu 580, então está com mais de 5%. Então, dependendo do projeto, não, esse nivelamento aí não seria aceito. Teria que refazer e tentar identificar aonde que estaria o erro. Então, resumindo, para a gente encerrar isso aqui, o contranivelamento é para conferir se o seu nivelamento está certo e verificar se a margem de erro ela é tolerável, se ela é aceitável ou não. Ok, pessoal? Então é isso aí. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais com outros exemplos sobre esse assunto aí, porque ele é importante, né? Só para completar aqui, deixa eu só liberar um espaço aqui. Veja bem, olha, se for para a gente traçar o perfil do terreno a partir desse nivelamento que foi feito, como é que nós faríamos para traçar o perfil? A gente tem que pegar as cotas, por exemplo, ó, vou colocar aqui 11.000, 10.000, 9.000, 8.000. Acho que o mínimo é 8.000, né? A casa de 8.000. Então, ó, para traçar o perfil desse terreno, mais ou menos, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui. Ficaria assim, ó. Veja bem. Aqui, o ponto A, a cota dele é 10.000, correto? Ponto A. Aí, ó, então ponto A. Ponto B, ele está a 230 acima desse ponto aqui. Então, a gente sobe um pouco. Ponto B, 230, 10.230. Acho que eu fui muito, né, ali. Está quase perto do 11.000. Vou subir só um pouquinho aqui. Senão fica muito desproporcional, né? Então, aqui, ó, estaria o ponto B. Depois, o ponto C, 8.770. Então, ele vai descer
pouquinho abaixo de 9.000 aí. 8.770 é o ponto C. Depois, a cota do ponto D, 8.010. Então, está bem pertinho do 8.000. Então, desce mais um pouquinho aqui. Ponto D. Depois, 8.310, o ponto E. Aí ele já sobe um pouco, né? Ele já sobe um pouquinho aqui, ó. Ponto E, 8.310. Então, a princípio, dessa forma, a gente traça o perfil do terreno. Aí, neste caso, pessoal, vamos supor, se a minha cota de projeto fosse, por exemplo, se fosse 8.000, a minha cota de projeto fosse 8.000. Então, se fosse 8.000, eu teria isso aqui, ó. Eu teria que fazer toda essa área de corte. Eu teria que tirar toda essa área, cortar tudo. Agora, vamos supor se a cota do meu projeto, se o meu projeto tivesse que ficar, por exemplo, numa cota de, vou colocar aqui uma outra cor, se tivesse que ficar numa cota, por exemplo, de, vamos supor aqui, 9.500, mais ou menos aqui na metade aqui, né? Mais ou menos na metade aqui. Se a minha cota de projeto fosse 9.500, aí o que eu teria que fazer, pessoal? Veja bem, olha, eu teria que tirar, olha só, eu teria que cortar isso aqui, ó, cortar toda essa área, ó, cortar aqui e aterrar aqui, ó. E aterrar embaixo, ó. Então, cortava em cima e aterrar aqui, ó. Teria que encher, né, toda essa parte aqui, ó. Aí a gente trabalharia aqui assim, olha, corte e aqui aterro. Ok, pessoal? Então, o processo de nivelamento ele é muito importante, é essencial, né, da topografia, uma das partes assim muito importantes para vocês em edificações, né, em termos de conhecimento e prática. O nivelamento ele é muito importante. Por quê? Uma edificação ela não se sustenta se ela não estiver nivelada. Às vezes pode até permanecer por um tempo, mas não é um projeto confiável, não é um projeto que oferece segurança, né? Então, por isso que o nivelamento ele é muito importante. Muitos profissionais na área das edificações, eles não dominam essa técnica de nivelamento. Não domina. A parte de nivelamento, prumo, né, o que está relacionado à inclinação, enfim, a gente consegue encontrar em muitos erros de projeto devido à falta de prática e habilidade mesmo dos profissionais nessa área, ok? Então, ó, com as informações dessa questão aqui que eu passei para vocês, a gente consegue ter uma noção do perfil do terreno. Isso aqui eu coloquei a cota de projeto na linha preta aí, como se fosse, né, 9.500, mas ela poderia ser mais alta, poderia ser mais baixa, isso depende, né? O perfil do terreno aí, ó, então ele está representado. Se eu quiser fazer isso aqui ainda com mais detalhes, olha só, o 10.000 já está aqui na linha, né? Eu poderia pegar, por exemplo, o B, que é 10.230, ó, poderia traçar aqui assim, ó, uma linha, né, ligando aqui, depois uma outra linha ligando o ponto C, uma outra linha ligando o ponto D e uma outra aqui no meizinho aqui, ó, ligando o ponto E. Eu teria, né, o perfil de forma bem detalhada aí do terreno. Então eu teria uma situação mais ou menos assim, ó. Eu sei que o terreno sobe um pouco, ele tem uma descida e depois faz isso, ó. Então, né, ó, aqui, aqui e aqui, ó. Só para dar um exemplo para vocês, eu fui fazer um projeto agora em São Cândido, São Cândido, aqui perto, né, depois do Vale Verde ali. Então eu fui fazer um projeto lá e o cliente me passou as informações, né, do que seria o levantamento topográfico.
Para mim fazer um planejamento, eu fiz o meu planejamento todo em casa, baseado no nivelamento. Como é que eu fiz? Eu entrei no Google, no Google Earth, né? E lá tem uma função que você consegue ver o perfil do terreno. Então eu peguei a coordenada geográfica de onde estava a casa dele, né, do terreno dele, e eu consegui identificar então do ponto mais baixo ao ponto mais alto quantos metros de altitude tem o terreno dele. Eu peguei a cota de baixo, a cota de cima, e ali já me dá a diferença de altitude. Então com isso eu consegui fazer um planejamento já bem detalhado antes de sair de casa. Olha o quanto de tempo isso me economizou e também eu já trabalhei de forma preventiva. Por exemplo, eu consegui planejar em que posição seria mais fácil para mim começar esse levantamento, para mim começar esse projeto. Então essa informação, esse tipo de informação de nivelamento, ele pode nos ajudar e nos ajuda muito no planejamento, na execução, no gerenciamento de qualquer tipo de obra, né, que requer aí o uso de nivelamento. Ok, pessoal? Então é isso aí, finalizamos aqui.